rapaziada, beleza? Professor Bruno Torres aqui, falando do De Vídeo em Vídeo, o canal que vai te levar à aprovação, tenho certeza disso. Hoje nós vamos falar da prova da SpaceX. A SpaceX está chegando agora em setembro. Preste bem atenção no que eu vou te falar, porque muitos alunos erram isso aqui, ó. Cuidado com os períodos incompletos. Bruno, o que é período incompleto? Eu vou te mostrar. Muitos erros, principalmente em redação. Em redação tem muito erro disso aqui. Mas eu vou te mostrar que caiu também numa prova de SpaceX e muitos alunos não souberam responder. Vamos lá. Cuidado com os períodos incompletos. Primeiro, vamos entender uma coisa aqui. O que é período? Período é uma oração. Uma oração é um período. Duas orações, dois períodos. Eu botei já aqui para você, escrito para você dar uma olhadinha. Vou botar aqui embaixo. Ó, tá vendo isso aqui em cima? Ele terá bom resultado na prova. Ponto. Vamos dizer que essa oração acabe aqui. Ele terá bom resultado na prova. Acabou? Beleza. O verbo aqui indica que eu tenho um único período. O verbo indica oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Ou uma locução verbal. Pronto. Eu, fechando aqui, essa oração está muito boa, tem todo sentido. Essa oração aqui, ó, tem todo sentido. Ele terá bom resultado na prova. Ponto final. É uma oração, uma frase declarativa. Tudo bem. Agora, se eu chego e pego essa segunda oração e coloco ali, ó, ele terá bom resultado na prova. Se estudar muito, agora eu tenho um segundo verbo. Se eu tenho um verbo, o que é que eu tenho? Isso, uma outra oração. Então agora eu tenho duas orações aqui. Agora, perceba uma coisa importante. Essa oração, ela está subordinada a essa primeira aqui. Porque ela só tem sentido se eu falar isso aqui. Ele terá bom resultado se estudar na prova. Olha que interessante. Se eu chego aqui e digo assim: olá, opa, boa tarde. Se estudar na prova. Não vai entender nada, né, pessoal? Olá, bom dia a todos. Se estudar muito. Você vai entender alguma coisa? Não. Se estudar muito, o que, professor? O que você está querendo dizer? Beleza. Então o que você percebeu? Que eu preciso da oração principal, que é essa oração aqui, ó, chamada de oração principal. Tá vendo? Para essa aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, ter sentido, eu preciso da principal. Depois, a subordinada. Apaguei, né? Vamos lá. Aqui. Pronto. Olha lá. Ele terá bom resultado se estudar se estudar muito. Aí sim. Tá vendo? Eu consigo mostrar para você que aqui tem um período composto. Chamamos esse período de composto por subordinação, porque uma oração, essa oração depende da outra. Depende da principal. Ponto. Você conseguiu entender o que é? Isso aqui é oração subordinada. Você agora conseguiu entender o que é um período composto. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Tá? Uma é a principal e a outra é a subordinada. Você tem também o período de orações coordenadas, que é um outro assunto. Hoje eu estou falando da subordinada. Bom, por que eu quero que você entenda isso? Por que eu quero que você entenda esse processo aqui de dependência? Essa depender dessa. Porque você vai ter duas situações na prova da SpaceX. A primeira, caiu uma questão que o aluno não percebeu isso aqui. Que o cara só queria que ele olhasse para ver se o período estava completo. E em redação, muitos alunos, muitos redatores erram isso aqui. Então eu vou te mostrar primeiro como o cara erra isso na redação. Aqui, por exemplo, ele começa a escrever, vamos falar aqui de um tema qualquer. Olha lá, o cara começa a escrever aqui. O Brasil, ele quer escrever isso aqui. O Brasil investiu em educação neste ano, ainda que tivesse poucos recursos. Tá vendo aqui? O Brasil investiu em educação neste ano, ainda que tivesse poucos recursos. Ainda eu posso continuar, já que sofreu
pressão popular. Pronto. Repare que aqui eu tenho a primeira oração aqui, ó. O Brasil investiu em educação neste ano. Essa é uma oração chamada de oração principal. Perceba que ela sozinha tem sentido, ela não precisa de nada. O Brasil investiu em educação neste ano. Agora, olha essa aqui. Ainda que tivesse poucos recursos, é a segunda oração. Agora, veja, como essa oração aqui ó, não tem o menor sentido se eu não tivesse essa primeira. Ó. Pessoal, se eu chego e falo, rapaz, ainda que tivesse poucos recursos, você entenderia alguma coisa? Não, só um doido entenderia isso. Ainda que tivesse poucos recursos. Tá vendo? Não dá para entender nada. Por quê? Porque essa oração depende dessa. É subordinada a essa aqui. E aí a terceira, ó, já que sofreu pressão popular. Então o Brasil investiu em educação neste ano, já que sofreu pressão popular. Perceba que essa terceira também é subordinada a essa primeira aqui, ó, a principal. Tá vendo? Então eu tenho duas orações subordinadas que dependem dessa primeira aqui, ó, para ter sentido, da principal. Bom, aqui tá bonitinho, tá correto. Isso aqui é uma redação, o cara escreveu e tá tudo bem. Vamos justificar aqui rapidinho. Aqui, pronto. Então, olha só. Isso aqui tá perfeito. Se você escreve assim, você escreve bem. Aí o cara começa a escrever a redação dele e ele começa a fazer uma coisa chamada intercalação. Cara, tem uma loucura. O redator parece que tem um fascínio de fazer frases intercaladas, como se precisasse. Tem hora que fica até bom, mas não precisa ficar intercalando. Ele acaba induzindo ele mesmo ao erro. Ele acaba esquecendo. Porque ó, o Brasil investiu, é o sujeito. Aqui, ó, ainda que tivesse poucos recursos. Aí ele começa assim. Agora, isso aqui é o cara escrevendo. Ó. O Brasil, ao invés dele continuar na ordem direta, o Brasil investiu em educação neste ano. Aí ele vem aqui, vírgula. Quando lembra de botar vírgula, tem isso também. O cara às vezes não entende que quando você intercala uma oração, você tem que botar uma vírgula aqui e outra aqui, para mostrar que é uma outra oração dentro da principal. Aí ele bota, o Brasil, ainda que tivesse poucos recursos, vírgula. Aí, ele já poderia terminar aqui, ó, investiu em educação. Não, mas aí ele vem e pega essa aqui e intercala mais uma, ó. Já que sofreu pressão popular, e aí sabe o que ele faz? Ponto. Cara, olha que loucura. O Brasil, ainda que tivesse poucos recursos, já que sofreu pressão popular. O resto da oração, cadê? Ele esquece, na redação ele esquece. Ele vai intercalando frases. Quando ele vai terminar, ele esqueceu o que ele está falando. E por incrível que pareça, ele deixa assim. Ele termina. Isso é o que nós chamamos de quê? Período incompleto. Tá vendo? Ele não completou o período. Ó. A oração não tem oração principal. Você só tem oração subordinada. Ó. Tá vendo? E aí, ó, às vezes o cara começa aqui também, ó. Tá vendo? Ainda que tivesse poucos recursos, já que sofreu pressão popular, aí pronto. Ponto, acabou. Cadê a oração principal? Você não pode botar um ponto. Aí, às vezes, ele termina aqui, ó. O Brasil investiu em educação. Gente, aí ele pensa que tá certo, ó. Ainda que tivesse poucos recursos, já que sofreu pressão popular, ponto. O Brasil investiu em educação. Tá errado. Agora, se você bota uma vírgula aqui, aí tudo fica correto. Tá vendo? Agora ficou correto. Ainda que tivesse poucos recursos, já que sofreu pressão popular, o Brasil investiu em educação neste ano. Tá vendo? Entendeu agora? Isso é período completo. Você não pode botar um ponto aqui, senão você fecha o período. Então, o que acontece aqui? Na redação, ela fica errado. O corretor te dá errado. Porque ele vai colocar período incompleto. Você fez duas orações subordinadas, mas cadê a principal? Para ter oração subordinada, tem que ter principal. Então, pessoal, pegou? Isso aqui é a dica para a redação. Tá vendo? Você não pode errar isso. Presta atenção no que você está escrevendo. Termina o período. E para finalizar, para a gente fechar esse primeiro vídeo aqui, é um vídeo rápido, para você entender que o David Vídeo é um canal sério, que não fica te escondendo
a verdade, como outros professores aí de internet fazem. Te fala uma coisa bem superficial para você comprar o curso dele. A gente aqui não, a gente mostra tudo. Olha só como é que caiu uma questão na prova. Vou te mostrar rapidinho para a gente ir embora. Aqui. Assinale a opção em que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua. Isso aqui foi de 2021 da SpaceX. Tá? Assinale a opção em que apresenta um período adequado ao padrão culto da língua. O que ele está falando? O emprego adequado. Período não, emprego adequado. Aí, nessa questão, ele trabalha vários assuntos. Tá? Não é só de período não, mas vou te mostrar como essa ideia aqui que eu te mostrei, ó, de período incompleto, como ela é importante aqui. Veja. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo. Ponto. Expondo a essência criativa da natureza. Perceba que esse ponto aqui, ó, como a gente disse, aquela lá em cima, pode ter esse ponto aqui? Não, porque ele fechou um período aqui, ó. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo. Ele fechou. Aí ele veio e colocou uma oração subordinada aqui, ó, expondo a essência criativa da natureza. Tá vendo? Esse período aqui, como é que fica sem sentido? Se não fosse essa oração aqui, ó. Então, qual é o erro aqui? O ponto. Ele deveria botar o quê? Uma vírgula ou não botar nada. Continuar escrevendo. Olha lá. Ó. Eita. Aqui, ó. A prática da ciência provê o mundo interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Pegou? Primeiro erro? Então, viu como é que é importante estudar? Saber entender que o período, o que é um período completo e incompleto? Ele tem uma oração principal e tem uma subordinada. Então ele não pode botar um ponto aqui, ele tem que continuar. Embaixo. Consumindo o planeta com apetite insaciável, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Percebe como é que o período está íntegro? Aqui, ó. Nós, está aqui, um nós aqui oculto, né? Criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Por quê? Porque nós consumimos o planeta com apetite insaciável. Tá vendo? Ele botou uma vírgula direitinho, ó. Porque ele poderia botar na ordem direta. Se ele começa com essa oração aqui, ó. Tá vendo? Ele nem precisaria do ponto ali e nem da vírgula. Ele ia direto, ó. Criamos uma devastação ecológica sem precedentes, consumindo o planeta com apetite saciável. Pronto, fechou. Oração principal aqui e oração subordinada aqui. Pronto. Com isso, eu já... Vamos voltar tudo bonitão. Aí. Com isso, eu já mato a questão. Resposta, letra B. Só porque você entendeu? Período. Uma coisa simples assim. Tudo bem, aqui nas outras os erros não sei se é disso. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria. Onde? O erro aqui está no onde. Tá? O onde não pode retomar algo que não seja lugar. Aqui, ó. Transformação constante da matéria não é lugar. É uma situação. Então ele não pode botar o onde. Ele deveria botar o em que. Aqui, ó. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria em que todo ela é igualmente importante, tá? Então não tem nada a ver com o nosso assunto, isso aqui é mais o emprego dos pronomes relativos, que a gente vai ver em outra aula. Aqui, ó, letra D, ó. Transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, igual aquele cara do Instagram. O que tem? Transformando o mistério em desafio? Tá. Adicionando uma nova dimensão à vida? Tá. Abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade. O que tem? Percebe? Que aqui eu tenho o mesmo problema que a gente viu hoje. Período incompleto. O cara colocou 3 orações subordinadas aqui, ó. 1, 2 e 3. E cadê a principal? Ele tem que terminar. Ó, transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, sei lá, o Brasil será um país melhor. Ele teria que fechar. Aí ele botaria, o Brasil será um país melhor, transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, entendeu? Então aqui também, veja a importância de saber esse assunto. Numa questão, em 2 situações, ó, se você souber esse assunto, você já elimina. São questões erradas. E a letra E. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferecendo ele a liberdade de escolha informada, o que tem? Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferecendo a ele liberdade da escolha informada, o que vai acontecer? O cara botou ponto, de novo, período incompleto. Ele botou 2 orações
subordinadas e não colocou nenhuma principal. Percebeu? Meu amigo, te ajudou? Eu duvido que você já teve na internet um vídeo tão explicativo como esse, escrevendo na hora, criando material na hora, mostrando um problema na redação e um problema numa questão de prova. Gostou? Isso em poucos minutos. Nem sei quantos minutos deu, depois vou ver aqui. Mas em poucos minutos você aprendeu um assunto gigantesco que vai te ajudar muito na tua prova. Isso é o De Vídeo em Vídeo, o canal que vai te ajudar a passar nas PSECs. Aqui quem vos fala, professor Bruno Torres. Um abraço a todos. Tchau.